Mais uma vez estamos juntos nesse itinerário com a vida dos santos. Hoje é dia de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Esses que evangelizaram justamente a região do Japão, que foi evangelizada primeiramente por São Francisco Xavier, ali até 1551. São Paulo Miki vai nascer em 1564, 13 anos depois, ele já herda uma herança então da evangelização dos jesuítas. Ele vai estudar no colégio jesuíta e ali adquire de forma especial uma fé ainda mais enraizada, que ele herdou dos seus pais, que foram evangelizados justamente nesse período anterior a ele, uma evangelização de uma família que tem tradição de samurais, por isso uma família, vamos dizer assim, de guerra. O seu pai era justamente um soldado, mas ele vai se aventurando e vai se aprofundando na fé. Foi conhecido depois, mais tarde, como um grande pregador, como um grande homem da palavra, de eloquência e de convencimento daquilo que eram os valores justamente cristãos. Bom, ele deseja, sobretudo, se tornar padre, mas naquela época nem bispo na região dele havia. Por isso ele vai se aprofundando, vai desejando fazer todo este processo, quando enfim consegue se tornar sacerdote. Mas as provações que pareciam realmente muito distantes naquela época, porque o imperador japonês era aquele que apoiava justamente os católicos, que apoiava a evangelização. De repente, quando ele conquistou a Coreia, ele passa a desprezar o relacionamento político com a Espanha e o Ocidente de forma geral. Mas de onde vinham esses missionários que estavam lá fazendo a evangelização de um modo geral? Eles vinham justamente dessas regiões, onde se tinham os missionários, principalmente aqueles que vinham da Espanha. A consequência diante disso é que esses missionários passam a ser perseguidos e aos cristãos também passam essa perseguição. E ela vai se tornando cada vez mais rígida e aqueles que queriam manter-se na fé tinham que deixar a região, deixar o Japão ou deveriam renunciar. Mas lógico, começou a criar-se um grupo que não quis sair dali e que também queriam manter a tradição para que não se perdesse tudo aquilo. Bom, não tardou e aí começaram realmente a perseguir e a matar. Juntamente com São Paulo, são presos outros missionários franciscanos e vários outros leigos, totalizando 26 pessoas. E todas elas então vão ser crucificadas justamente no monte conhecido como Monte dos Mártires, 26. Mas não imagine você que eram pessoas assim adultas, né, com força, determinadas. A tradição e os livros marcam que alguns deles tinham 14, 13 e até havia um que tinha 11 anos de idade e morreu crucificado para testemunhar a fé. Essa perseguição continuou durante 250 anos de forma mais intensa. Ainda a evangelização nessa região ainda é muito difícil, porém, durante 250 anos a perseguição foi praticada ali e muitos lugares ali, principalmente na região de Nagasaki, foram feitos como que pequenas comunidades clandestinas que mantiveram a fé. E depois de muito tempo passado, havia algumas coisas que foram herdadas justamente desses missionários que evangelizaram ali e que permaneceram como que constituindo um firmamento, uma base. 3 coisas eram: o sacerdócio, praticado por irmãos celibatários, a devoção à Virgem Maria e a obediência ao Papa. Pense você que várias pessoas deram a vida sobre esses 3 fundamentos e por isso fizeram todo o cuidado para mantê-lo. Mas e nós? Como mantemos estes fundamentos? Como é a nossa obediência em relação ao bispo de Roma? Como nós tratamos a nossa obediência ao nosso bispo? Como é esta relação? Será que a nossa relação é uma relação que pode levar até à morte pelo desejo de obedecê-los? Será que a nossa devoção à Virgem Maria cresce tanto e as nossas casas podem perceber a simplicidade e a humildade, como São Paulo e seus companheiros eram realmente reconhecidos naquela região pela sua humildade, pela sua simplicidade? E ainda, como nós vemos também a situação do sacerdócio? Será que para nós já não faz diferença mais eles serem casados ou solteiros?
e na verdade até gostaríamos que eles fossem até casados, pois é, pessoas morreram por causa disso, em busca de manter estas bases. Isso faz a gente refletir, porque cada base que a igreja estabelece, ela não é simplesmente algo pequeno e simples, no sentido de que banal, mas é algo constituído sob alicerce de mártires, e a gente precisa muitas vezes pensar nisso. Lembrando então sempre dessas bases. Que Deus possa nos abençoar pela intercessão da Virgem Maria e que possamos ser cada vez mais enraizados nessa fé que levou tantos homens a darem a vida por Cristo. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.